Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde às amigas participantes do nosso evento. Esse é o segundo live durante o Ramadã, organizado pelo Instituto pelo Diálogo Intercultural. Eu sou Mustafa Göktepe, sou presidente do Instituto. Gostaria de começar agradecendo às participantes Viviane da Arábia Saudita, Fernanda do Dubai, Elaine do Egito e Tainan da Turquia, e também nosso amigo representante do Instituto no Rio de Janeiro, Burakan, que vai mediar o evento. Esse evento, amigos, como o evento anterior que organizamos na terça-feira passada, com os muçulmanos que vivem no Brasil, tem o objetivo de apresentar uma cultura totalmente diferente da cultura brasileira e justamente vivenciada por essas amigas brasileiras. Cada uma está num país de maioria muçulmana, praticando o mês do Ramadã, o mês do jejum dos muçulmanos, inclusive no meu caso, e eles justamente vão relatar a diferença e semelhança que eles têm entre cada um onde vive e o Brasil. Instituto pelo Diálogo Intercultural recentemente teve esse nome, antes era Centro Cultural Brasil-Turquia, fundado em 2011 por mim, com alguns amigos turcos e brasileiros, com o objetivo de aproximar as culturas e fazer programas, eventos de diálogo. Agora estamos com uma abrangência maior, envolvendo não apenas a Turquia e o Brasil, mas todas as nações, todos os povos, todas as culturas existentes no Brasil, justamente tentando fazer eventos que sejam pontes entre as culturas, aumentam o diálogo entre os povos de diferentes culturas. Justamente nós estamos nos últimos dias do mês do Ramadã, os meses de jejum dos muçulmanos. Desta vez, os muçulmanos, nós não estamos apenas nos abstendo de comidas e bebidas. Infelizmente, por situação de pandemia, nós temos outras abstinências, principalmente os famosos iftares, os jantares de jejum, em que nos reuníamos, os familiares, parentes, vizinhos, amigos. Era justamente um motivo muito bom de união e harmonia, onde compartilhávamos não só comidas, também as conversas, bons papos e alegrias, e também o sentimento, talvez, principal do Ramadã. Infelizmente, esse momento está sendo muito diferente para todos nós, da mesma forma para os muçulmanos que estão jejuando. Mas eu acho também que todos nós estamos conseguindo ter reflexões que no dia a dia nós não tínhamos. Na correria do dia a dia, nós não percebíamos o valor das coisas, inclusive muito pequenas. Nós não entendíamos como era bom andar no parque, por exemplo, ir de metrô, mesmo lotado, para o trabalho, tomar um café com amigos num lugar bacana da cidade, fazer coisas simples do dia a dia, como eram importantes. Eu acho que todos nós estamos tendo essas reflexões. Nós muçulmanos ainda estamos tendo muito mais essas reflexões por falta dessas congregações que nós tínhamos. Portanto, acredito que essa crise, que espero, rezo que passe logo, quando terminar, nós sairemos dessa com pessoas melhores. Eu digo, inshallah, que talvez seja um dos principais papéis dessa crise que o mundo está passando. Portanto, amigos, eu, resumindo esse objetivo do evento, vou passar a palavra para Burakan, que está no Rio de Janeiro, nosso representante no Rio de Janeiro. Ele vai ser mediador do evento. Agradeço novamente a todos os participantes e os que também nos assistem. Burak, a bola está com você. Ok. Olá, gente. Boa tarde a todos que nos estão assistindo e também boa noite para nossas queridas convidadas. Eu sou Burakan, meu nome é Burakan. Eu sou coordenador do Instituto pelo Diálogo na filial do Rio de Janeiro. E também sou professor de língua e cultura turca. Aqui temos uma escola intercultural, se chama CIA 218, Brasil e Turquia. Eu sou professor lá. E estou muito saudade dos meus alunos, se eles estão me assistindo, ou meus colegas. Eu quero dizer que estou muito com saudade. Mando um abraço para todos. Então, aqui, nós estamos aqui para realizar um programa de Ramadã, se chama Ramadã pelo Mundo Afora. Essa transmissão é sobre Ramadã, que para nós muçulmanos, Ramadã é um mês de jejum, um mês de caridade, um mês abençoado, um mês de misericórdia. Mas para outras pessoas, para brasileiros, como que eles estão pensando? Nós queremos descobrir isso.
Então, eu cresci na Turquia, eu vivi uma realidade assim. Eu vivi Ramadã, eu tenho 31 anos, eu vivi Ramadã na Turquia, 25 ou 26 anos. Mas eu não percebi o que eu vivi exatamente, porque eu cresci em essa realidade. Então, agora queremos descobrir o que vocês estão pensando. Nossas convidadas, nossas amigas, Tainan da Turquia, Viviane da Arábia Saudita, Fernanda da Dubai, também Eliane de Egito. Eu agradeço para todos que participaram, elas aceitaram nosso convite. Muito obrigado para todos. Então, como é o fluxo do nosso programa? Vai ser assim, é muito bem simples. Eu vou dirigir perguntas para elas vão responder. Depois de acabar tudo, vamos aceitar perguntas dos espectadores, depois de encerrar o programa. Então, vamos começar. Eu quero que cada pessoa apresente a si mesmo. Vamos começar com Taina. Olá, tudo bem, pessoal? Eu estou muito feliz aqui de participar com vocês. Eu moro em Istambul já há 2 anos, apesar de trabalhar aqui há 7 anos com importação e exportação. Eu moro com a minha filhinha, na época que veio para cá tinha 10 para 11 anos. Nós moramos aqui em Istambul, a gente gosta muito, eu tenho uma relação muito próxima às pessoas aqui na Turquia. E acho que a Turquia é um país assim que tem muitas afinidades com o Brasil. Os turcos geralmente se dão muito bem com os brasileiros, principalmente com algumas atividades como futebol. A gente tem uma relação muito próxima e o pessoal é muito receptivo, muito amoroso, tem muito diálogo bom entre os brasileiros e os turcos. Então, eu acho que morar na Turquia é algo assim que me faz feliz. E eu gosto muito de poder falar da Turquia para as pessoas, porque muita gente vem para cá do Brasil e eles acham que a Turquia é um país perigoso, é um país que tem algumas dificuldades em relação a entender a cultura, as mulheres morar aqui, tem certo preconceito, mas não existe nada disso, eu posso falar para vocês. Eu moro aqui com uma criança, uma menina, e é só nós duas em casa e nós somos realmente muito bem tratadas aqui. Um respeito muito grande pela religião também, Então a gente, apesar da Turquia ser um país de Estado laico, cada um pode exercer a sua religião, mas participar da convivência diária com os turcos aqui é muito bom e eu estou muito feliz. Muito obrigado, Tainan. Muito obrigado pelas suas palavras boas também sobre a Turquia. Agradeço. Agora, Elaine, por favor. Oi, tudo bom, pessoal? Eu já estou 14 anos aqui no Egito, em Alexandria, sou casada, tenho uma menina, trabalho com turismo e eu queria agradecer a oportunidade de poder dividir um pouco as experiências e desmistificar um pouco como é a vida aqui no Egito. E acredito que na maioria dos países árabes, o povo egípcio, em geral, ele é muito parecido com o povo brasileiro. Ele é caloroso, é amoroso, é barulhento, no geral. Eu vivo muito bem aqui, vivo em segurança, e é isso. Obrigado, Elaine. Agora, Fernando, pois não. Bom, tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernanda. Eu tenho um Instagram, Conhecendo Dubai. Eu ainda não trabalho, eu tô aqui desde junho do ano passado, mas já tem uns 2 anos e meio que eu vivo entre o Brasil e Dubai, porque meu marido está desde dezembro de 2017. Então, até eu resolver mudar de vez, eu fiquei entre o Brasil e Dubai. Conhecendo um pouquinho mais, vendo se eu ia me adaptar, conhecendo um pouco mais da cultura. E hoje eu acabei fazendo um canal e meu grande desafio é também, que nem a Elaine falou, desmistificar um pouquinho dessa questão cultural. Normalmente as pessoas têm um certo tabu, digamos assim, com a religião, mas
é de certa forma entendível, né? Porque normalmente as pessoas pegam um jornal, leem e tenta seguir aquilo ali. E normalmente o jornal dá coisa ruim. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, quando a gente começa a ver um pouquinho da cultura, da doutrina, da religião, você vê o tanto que é uma coisa voltada para o bem, o tanto que é uma coisa leve, né? O tanto que a própria religião contribui para agregar tudo para o bem. Então, para mim está sendo uma experiência muito gostosa, está sendo muito bom conhecer. E aí eu vim com esse desafio aí maior ainda de mostrar para as pessoas que, ao invés da gente olhar o lado ruim das coisas, ao invés da gente olhar um véu, é entender o porquê disso, é saber por que aquilo ali está sendo usado, não é simplesmente você usar o véu. Mas por que ela usa um véu? Ela é obrigada a usar o véu? Não, gente, ela é obrigada. Não, ela não é obrigada a usar o véu, ela faz isso porque ela quer fazer, porque é a cultura dela, porque ela vê a família dela, ela acha aquilo bonito. Então, assim, para mim acabou virando um desafio trazer isso de forma bonita, como ela realmente é, e mesmo mostrando que tudo que o pessoal vê tem coisas ruins, como todo mundo tem. Mas e por que o árabe é ruim e o brasileiro é bom? Ou por que algumas coisas na cultura árabe são ruins e as coisas da cultura brasileira são incríveis? Não é bem assim. Vamos tentar, né, ver os lados positivos tanto de um quanto do outro e é isso. É o meu desafio diário, além de aprender, viver, conhecer cada vez mais. Muito obrigado, Fernanda. Agora, Viviane, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Viviane. Quero agradecer o convite, né, de estar aqui. Eu moro aqui em Riad, capital da Arábia Saudita, já tem 3 anos. Eu moro com meu marido, que é egípcio, e atualmente eu estou trabalhando em relocação de estrangeiros. Eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha vivência aqui na Arábia, principalmente porque é um país que envolve muitos mitos e muitas histórias obscuras. E eu posso garantir que eu sou muito feliz aqui, é um país muito seguro, as pessoas que moram aqui, principalmente os brasileiros, elas estão muito felizes, em geral. Então, eu gostaria mesmo de partilhar, né, um pouco do Ramadã, um pouco de como é a nossa rotina aqui na Arábia Saudita. Muito obrigado, Viviane. Agora vamos começar com perguntas. Primeira pergunta é com Tainan. Qual é a sua observação sobre o Ramadã? Como é passar o Ramadã aí? Eu primeiro, quando cheguei aqui, eu tinha uma preocupação muito grande em me fazer parte da cultura local, porque quando você muda para um outro país, né, a gente quer se inserir na cultura deles, e essa era a minha preocupação. Então eu fui direto para a mesquita, né? Fui direto lá na Suleimani e pedi ajuda. Falei, gente, eu preciso aprender, que eu vou viver aqui, eu tenho uma filha, e desde então eu sou uma voluntária em treinamento lá, eu posso dizer para vocês. Então, ensinaram sobre o Islã. Hoje nós temos um grupo. Hoje, quando acabar essa nossa conversa aqui, vai ter também uma falando sobre o Brasil, no grupo do pessoal da Mesquita aqui. Então, por que tudo isso? Porque eu queria que os brasileiros que vêm para a Turquia trabalhar comigo soubessem a realidade, como é de fato viver, né, num país de maioria muçulmana. O Ramadã aqui é extremamente um evento mágico. É como se a gente comemorasse o Natal todos os dias. Assim, no final do dia, a gente celebrasse todo mundo. E eu sinto uma alegria muito grande, apesar de não ter familiares aqui. A gente faz encontros na Praça de Sultanahmed, a gente faz aqui a gente se encontra nas mesquitas para fazer a quebra do jejum junto, e não é tão importante a comida, é a gente se reunir, ficar feliz que a gente se encontrou, e, né? Porque o Ramadã, para o pessoal da Turquia, para mim, passou a fazer parte da minha vida também, apesar de eu não sou muçulmana, mas à medida que eu posso, eu também faço jejum com eles, porque eu acho assim, que fica um pouco ruim. Eu trabalho com muçulmanos que fazem jejum e eu comendo, então eu não me sinto bem, mas eu me sinto bem em acompanhá-los, eu não tenho problema algum de participar aqui, estamos juntos. Vou junto com você, vamos, a gente consegue, né? E no final do dia você aprende várias coisas. A primeira dela, a dar valor em tudo que você tem.
Você chega na sua casa à noite e vai comer, mesmo que não seja com família, que é o meu caso, que eu venho para casa e eu fico sozinha, eu falo, nossa, que legal, né? Que copo de água maravilhoso, que comida maravilhosa. Então a gente começa a pensar mais. E a questão da oração, você começa a orar mais, você começa a falar mais com Deus. E essa é um sentimento comum aqui das pessoas, né? Eles rezam mais, eles leem o Alcorão, quem já leu já lê de novo nessa época. Então, eu acho assim que tem uma atmosfera de amor, de paz. E a Turquia é um país que as pessoas são muito felizes e muito família. Então, não é difícil conviver com eles aqui. E essas comemorações deles me lembram a questão das nossas comemorações natalinas, de final de ano, que a gente reúne a família e está todo mundo junto celebrando. Obrigado, Tayan. Agora, Elaine, por favor. Então. Qual é a sua observação? Eu particularmente adoro o Ramadã aqui. Aqui fica muito alegre, fica muito colorido. E assim, tem uma coisa que me chama a atenção, que um dia antes do Ramadã muda o cheiro do país. A brisa aqui muda, é impressionante, pode ser em qualquer época. Tem um cheiro diferente. E eu tenho uma lembrança bem forte que eu não sei se quem de vocês já... as meninas já vieram para o Egito, ou quem já veio para o Egito, tem um lugar aqui que chama Hussein, é o Hanel Halili. Então, tem uma ponte, você desce essa ponte, na hora que você desce essa ponte para subir, para chegar nele, na época do Ramadã, só ali tem um cheiro que em lugar nenhum do mundo, nunca vi esse cheiro em lugar nenhum do mundo, é o cheiro do Ramadã. O Egito tem o cheiro do Ramadã. Uma coisa que sempre me chamou a atenção. Outra coisa que me chama a atenção aqui é que o egípcio ele é muito bem-humorado e muito mal-humorado. Então, o egípcio, para estar bem-humorado, ele tem que ter duas coisas, barriga cheia e cigarro na mão. E durante o dia, está todo mundo com fome e está sem cigarro. O trânsito já é louco, então o trânsito fica mais caótico do que é. Aí eles brigam entre eles, um dá uma cabeçada no outro, aí chega uma pessoa no meio e fala Salyaneb, Salyaneb, paz do profeta, acho que é isso que quer dizer, a paz do profeta. Aí eles se beijam, se abraçam e vão embora. Não acontece mais nada do que isso. Isso aqui me chamou a atenção e sempre me fez rir. Porque se fosse no Brasil, eu acho que teria sido morte. Porque eles brigam de um dar cabeçada no outro, igual o touro. E aí acaba a briga, assim, simples. Salyaneb, um bate no ombro do outro, beija a testa do outro e vai embora. Mas hoje está muito bonito, é muito colorido, tem muita luz, muita música do Ramadã, a música natalina, a música do Ramadã. E é isso. Ó, agora tá chamamento para oração agora. Obrigado. De nada. Agora, Fernanda, por favor. Bom, Dubai, o Ramadã, na verdade, não é que a gente não sente uma diferença, lógico que sente, porque a própria cidade ela fica muito mais enfeitada, e também lembra essa questão das luzezinhas de Natal, porque, por exemplo, em Downtown, que é um lugar onde tem o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, é um lugar muito gostoso de passear e as árvores estão todas iluminadinhas, exatamente como se fosse aquelas luzinhas de Natal. Então, assim, a cidade respira ares novos mesmo. Além de tudo, muda um pouquinho a rotina, a questão alimentar, óbvio que a gente não vai consumir nada na frente dos muçulmanos em questão de respeito. Então, acaba que os restaurantes ficam com tapume ou alguma coisa nesse sentido para que quem está ali passando não tenha acesso, não consiga ver quem está dentro consumindo alguma coisa. Fica mesmo cessada essa questão do consumo de bebida, água, alguma coisa em público. Então, se quiser tomar uma água, tem que ir ali no escondido e tomar. Eu não acho nada disso absurdo, eu acho que no final de tudo a gente acaba se adaptando muito fácil, muito rápido. A gente acaba vendo essa questão cultural e a questão como eles se empenham nessa época como uma coisa muito bonita, uma doutrina muito bonita. Em termos de restaurantes, por exemplo, eles cessam a parte de entretenimento, então não pode ter DJ, não pode ter apresentação, mas eles conseguem colocar uma música mecânica,
Isso daí volta depois quando vem o Eid, né? E aí a festividade é enorme, com bastante show, com bastante apresentação. Então, no geral, eu como brasileira, vendo o dia a dia, eu não me choco, eu não vejo nada como muito diferente, porque a única restrição que a gente acaba tendo é essa questão alimentar mesmo, mas, vamos supor, em hotel, resort, para o turista, isso não impactaria em nada, porque os hotéis costumam ficar abertos, eles costumam funcionar, essa parte de alimentação, entretenimento, piscina. Então, no caso de turista, não acho que mude muito, vale a pena conhecer, independente do Ramadã ou não. Obrigado, Fernanda. Viviane, por favor. Vamos lá, então. O Ramadã aqui na Arábia Saudita é um evento mais esperado do ano, é fortemente marcado pelo jejum, pelas orações e pela caridade também. A gente tem uma mudança importante na rotina, principalmente porque os restaurantes não abrem durante o dia e os shoppings, as lojas, elas começam a abrir depois do meio-dia. Então, isso muda bastante. Outra coisa também nesse mês é que as famílias elas se reúnem muito. Como é um país muito tradicional e tudo gira em torno da família, as pessoas reúnem as famílias, reúnem os amigos todos os dias para celebrar a quebra do jejum e assim eles permanecem praticamente a noite inteira. E pessoas que têm família pequena, como o meu caso, a gente é frequentemente convidado para ter a quebra do jejum, ou junto com uma família que é saudita, ou junto com outros amigos que são muçulmanos. E isso é um evento muito esperado, porque todos os dias a gente prepara alguma coisa, prepara alguma comida, vai na casa de um, daí no dia seguinte vai na casa do outro, e partilha. Como a Tainã falou, é bem parecido com o Natal no Brasil nesse quesito, porque tem a ceia, tem a comida, tem a reunião de família, a reunião dos amigos, e tudo é muito marcado em cima disso. Então a gente até tem as pessoas que vão para o shopping à noite, que fazem compra, mas não temos grandes eventos de música ou de outra coisa durante o Ramadã, não. Tudo envolvendo a família. É comum também de ver muitas famílias em parques, brincando com criança, né? Isso eu digo após os 9 da noite, após a oração, a última oração que tem. E fica até umas 2 da manhã. Então, mas música não vem, restaurante não tem, tudo em questão de respeito mesmo. Mas é uma época que todo mundo vai semanas antes de começar o Ramadã, as pessoas já começam a se preparar, começam a comprar enfeites para casa, para o jardim, seja ver a cidade com luzinhas, parecida com as de Natal, enrolada nas árvores, nos postes, nas lojas, supermercados, bandeirinhas, lamparinas. Isso é bem comum, bem tradicional. Então, isso é bem marcante durante esse mês. Obrigado, Viviane. Então, agora a segunda questão. Em que sentido o Ramadã afeta a sua vida? Para a pessoa que não faz jejum, a vida fica mais difícil? Como que é, Tainá? Eu posso dizer para você que, como a minha relação com a Turquia, ela é né, eu esperei muito para poder vir morar aqui, para as coisas funcionarem aqui. A minha relação com o Ramadã é muito boa, porque eu me sinto acolhida, é uma forma de me sentir em casa, eles me fazem me sentir em casa. É muito interessante aqui na Turquia, a gente está numa época diferente, a gente está passando por um Ramadã diferente pela situação da pandemia, e eu me surpreendo, muitas vezes, com pessoas que eu vi uma vez ou 2 vezes na mesquita me ligando se eu preciso de alguma ajuda, até mesmo financeira. Eu liguei para minha mãe esses dias, eu falei, mãe, as pessoas aqui me ligam para saber se eu estou conseguindo comprar comida. Eles querem vir na minha casa. E como eu trabalho com muitas empresas aqui, eu recebo, eles me mandam as cestas de fitar, é muito comum. Como eu falei, já expressei anteriormente, eu estou muito feliz de morar aqui, porque eu sou brasileira, tudo, mas essa receptividade que o povo turco tem comigo, de respeito, de me valorizar,
né? Eu sou uma mãe solteira, morando sozinha, e eles não veem preconceito nenhum em relação a isso, que era a minha preocupação quando eu vim aqui, eu vou morar num país machista com uma criança, como vai ser minha vida? Eu não vou ter vida. Pelo contrário, eu estava, assim, muito enganada em relação a isso, por isso fui buscar informação, né? Hoje eu participo, assim, de vários grupos relacionados ao Islã, à cultura muçulmana. Então, é muito gratificante fazer parte disso tudo. Então, o Ramadã, ele só agrega na minha vida, porque é uma forma também de eu tenho uma família, né? Uma família aqui também, de amigos muçulmanos, não muçulmanos. Claro que quando Istambul é uma cidade de muito turismo, não nessa época, porque agora nós estamos em casa, não tem turista na cidade, né? Quem não pratica, não tem problema algum, mas quem está aqui e mora aqui, a nossa vida é diferente, né? E eu, como gosto de participar da cultura local, para me sentir fazendo parte do país, o Ramadã, para mim, ele só agrega, porque eu sempre digo para as pessoas, quando é que a gente reza 5 vezes no Brasil? Nunca. Por mais que eu não seja muçulmana, toda vez que eu escuto a oração, e eu moro de frente para uma mesquita que parece que ela está tocando dentro da minha casa, eu paro e agradeço. Eu falo, obrigado. Eu tô sempre lembrando de agradecer coisas que, às vezes, amanhã eu rezo, porque hoje não vai dar tempo. Hoje eu estou cansada, hoje eu vou dormir. E esse som da mesquita, ele me faz lembrar da minha vida, por que eu estou aqui, por que eu tenho a minha comida dentro da minha casa, por que não me faltam as coisas. Então, eu posso dizer para vocês assim que, além de conviver aqui muito bem, na época do Ramadã, eu fico mais grata, mais agradecida ainda, e não vejo problema nenhum em fazer jejum e descobrir que a gente, além dos benefícios espirituais, a gente também tem os benefícios físicos né, de deixar o corpo mais saudável e tudo mais. Eu acho que só agrega, só me traz boas coisas, me traz um mês de reflexão, até de mais oração da minha rotina, porque eu estou participando junto com eles aqui. Então é isso. Obrigado, Tainan. E, Elaine, como funciona para você? Então, para mim, aqui, depois de tanto tempo vivendo aqui, eu já comecei a pegar os hábitos deles, né? Aqui no Ramadã não existe noite. Então, depois do iftar, todo mundo vai descansar, come, aí vai descansar, aí vai para a rua, vai visitar os parentes, ou você tem muita visita na sua casa, né, para quebrar o jejum, ou você vai fazer compra, mas depois de quebrar o jejum, ninguém fica parado. Então, geralmente aqui, a gente só vai dormir depois da oração da manhã. Então, isso significa que é 3h30, 4 horas da manhã. Antes disso, ninguém vai dormir. Então, para mim, às vezes fica um pouquinho cansativo, mas é gostoso. Outra coisa que mudou para mim, são os hábitos alimentares, né? Então, aqui, por exemplo, na rua, você dificilmente encontra alguém bebendo. E vocês sabem que o Egito é Saara, é muito quente. Então, aqui, facilmente, no verão, é 45 graus. Então, as pessoas têm cuidado umas com as outras. Os cristãos têm muito cuidado com os muçulmanos, e, inclusive, os cristãos também eles têm um jejum um pouco diferente aqui. Eu não sei muito bem explicar como é, mas eles têm um jejum muito diferente. E aqui as pessoas, eles convidam o vizinho, e não importa se o vizinho é cristão, não importa qual é a religião do vizinho, eles convidam para almoçar, para quebrar o jejum juntos. Então, é uma coisa que eu gosto muito, sabe? Outra coisa que eu vejo aqui, isso aconteceu comigo. Uma vez eu peguei um táxi, e foi um pouco antes de eu casar, e era a época do Ramadã. Aí tinha um velhinho, muito velhinho, perguntou para mim assim, filha, cadê sua família? Aí eu falei, minha família está no Brasil. E ele parou o carro, olhou para mim, e você vai comer com quem? Eu falei, não se preocupa comigo, né? Vamos seguir viagem. Aí desci, ele devia ter uns 80 anos, ele falou, não vou pegar seu dinheiro, essa viagem é de graça, porque você está aqui, está no Ramadã e está sozinha. Então, lógico que eu paguei ele, mas eu achei tão
de caridade, tão misericordioso, né? Isso, e a gente vê isso muito mais acentuado nessa época do ano aqui. Então, eu gosto muito dessa época do ano. Obrigado, Aline. Agora, Fernanda, por favor. Bom, eu não faço o jejum, né? Quer dizer, não é que eu não faço, mas eu ainda não apliquei o jejum na época de Ramadã. Mas o que eu vejo é exatamente essa questão que a Elaine estava falando, da sensibilidade, que as pessoas ficam mais propensas a fazer o bem, fica mais racionais, digamos assim. E, por exemplo, na empresa que meu marido trabalha, na época de Ramadã, eles pegam um dia e fazem um iftar para os taxistas, por exemplo, para todos os taxistas que ficam ali nos arredores. Então, eles distribuem refeições. Então, acaba que o que a gente vê tanta boa ação, a gente vê tanta coisa legal, que a gente também fica com vontade de fazer. Então, no final de tudo, a gente entra nessa causa, mas o que eu vejo de impacto como brasileira nisso, para falar a verdade, nada de negativo, nada que afete muito minha rotina, até porque tudo bem que o comércio acaba diminuindo as horas trabalhadas, mas em contrapartida, isso daí, pelo lado positivo, eu vejo que, vamos supor, você pode ir num passeio turístico, alguma coisa assim, sem enfrentar filas homéricas, ou até no sentido mesmo de passear e não ter muita gente, porque realmente o pessoal começa a sair mais final de dia. Mas em termos de turismo, em termos de vivência do dia a dia, se eu vejo diferença, para mim é quase que o dia a dia normal. A diferença é só essa do cuidado, da gente não poder beber em público, não poder fazer nada que possa afetar negativamente o que eles estão se propondo a fazer. Então, sempre tratar com muito respeito e cuidado. Obrigado para palavras, também para a abordagem. Viviane? Bom, aqui na Arábia, a rotina ela muda um tanto. As empresas elas diminuem o horário de trabalho, né, no mês do Ramadã. Normalmente elas começam mais tarde, depois das 10 da manhã, e elas vão até mais ou menos 5 da tarde, não mais do que 4, 5 da tarde no máximo. E as pessoas, elas não costumam dormir à noite, como a Elaine falou, né? É bem parecido com o Egito. As pessoas dormem até as 10, meio-dia, e isso impacta também na minha rotina, porque eu costumo acordar cedo para trabalhar, mas durante o Ramadã, minha empresa ela estendeu o horário de início, então eu estou começando 10h30 da manhã e acabando um pouco mais cedo também. E então à noite tem todas as festividades, as pessoas se reúnem, os amigos saem para ir para o shopping, então tem muita movimentação. Então tem as orações também, e as pessoas normalmente dormem às 4 da manhã, depois da primeira oração. E aqui perto da minha casa também tem uma mesquita, e o chamado da oração é bem alto também. E se você estiver dormindo, você acaba acordando. E as pessoas, elas vão às 4 horas da manhã para a mesquita, e elas seguem certinho. Só depois das orações que elas saem. E, então, durante o dia, se você quiser fazer alguma coisa, não tem muito o que fazer, porque as lojas do shopping abrem no período da tarde e à noite, os restaurantes são fechados, até se, por exemplo, a pessoa que não está jejuando, ela tomar água ou comer alguma coisa perto de quem está jejuando, é uma ofensa muito grave aqui na Arábia, uma coisa muito, muito grave. Mas normalmente as pessoas respeitam, elas não comem, e se comem é uma coisa muito escondida. Então, não tem muito o que fazer de dia. Então, as pessoas ficam mais dentro de casa. Acho que isso é o que mais afeta na rotina. E à noite, quem gosta de dormir cedo também, porque as pessoas não dormem cedo, dormem só depois da oração do nascer do sol, que são às 4 da manhã. Acho que isso que é bastante diferente aqui, em relação à rotina normal. Tá, ok. Então, a terceira questão é como é a vida social durante o Ramadã. Há uma mudança brusca nos hábitos sociais? Tayan, por favor. Sim, com certeza, né? Muda toda a rotina, muda a questão de horários, as pessoas
ficam acordadas até tarde, mesmo porque agora esse Ramadã foi bem tranquilo, porque pegou a maior parte do Ramadã no inverno. Essa semana começou a esquentar, então é que eu estou de frente aqui para a rua, mas eu escuto aqui as crianças brincando, eles tomam chá aqui até amanhecer o dia também. E muda a questão do comércio, né? Eu que trabalho com exportação, não adianta querer chegar lá para trabalhar 8h30 da manhã, porque não vai ter ninguém lá, e se tiver, eles vão estar muito mal-humorados, porque eu fui lá e eu sei que eles não gostam de atender a gente nesse horário. Mas não é o mês do Ramadã, e no mês do Ramadã eles mudam mesmo a rotina do comércio, muda a rotina das orações, muda a rotina na questão de ver os amigos, se encontrar, de estar junto, e de celebrar o mês do Ramadã, né? Que é o mês que eles consideram aqui o mês de crescimento espiritual, de caridade. A gente vê muitas empresas, muitas pessoas fazendo caridade nesse momento. É comum chegar nos mercados, ter as cestas, né, com as caixas como se fossem cestas básicas, né, mas aqui tem um nome, né, específico. Então, assim, muda bastante, mas são, como eles dizem aqui, né, passa rápido, são apenas 30 dias, mas para quem faz jejum depois da segunda semana, eu sinto que cai um pouquinho o ritmo, porque a pessoa vai ficando mais cansada, se cansando facilmente, o ritmo já não é mais o mesmo, mas enfim, eu acho que tudo que é feito no mês do Ramadã aqui, eles compensam tudo depois, né? Porque eu acho que todo esforço que a gente faz, a gente depois vem e colhe tudo. E o Ramadã é para o bem, é para o bem das pessoas, é para o bem espiritual e para o bem de ajudar o próximo, de amor ao próximo, né? Porque não é só o islamismo que ensina a gente a amar as pessoas, né? São todas as religiões, né? E o Ramadã tem um período para a gente expressar esse sentimento a mais e rever o que a gente faz na nossa vida para sempre estar buscando melhorar. Então é isso, não é uma mudança que chega a atrapalhar as nossas vidas, eu acho que é uma mudança positiva. E Elaine, para você, como funciona? Então, esse ano está muito tranquilo. A gente não tem muita visita, não tem muita gente no colo da casa do outro, porque, além de tudo, a gente tem o toque de recolher às 9 horas. E o iftar aqui é 6h45. Então, não dá tempo. A pessoa come, sai correndo, não dá. Mas eu já cheguei ano de fazer comida para 30 pessoas. E é muita comida, é muita gente. Aí, todo dia então você come um dia numa casa, aí outro dia uma família te convida, aí outro dia a família te convida, aí chega uma hora que você não sabe mais o que você vai fazer de comida. Mas e tem uma coisa que eu esqueci de mencionar, aqui no Egito, eu acho que nos outros países árabes deve ter, que chama Maidat Rahman, que chama Mesa do Clemente. Então, essa Maidat Rahman, então, por exemplo, um grupo de empresários, ou o pessoal que tem loja, faz uma vaquinha, compra comida e põe numa mesa muito grande, tipo para 30, 40, quanto que eles conseguirem pagar para as pessoas comerem, e senta lá quem quiser. Eu já vi isso, eu já vi turista americano passando no centro do Cairo, na época do Cairo, na época do Ramadã, e sentando com gente bem simples, bem pobre, sabe? Então, o Ramadã, ele é integração, ele é a união das pessoas, né? E é isso, o Ramadã é lindo, gente. Vocês têm que vir conhecer o Egito no Ramadã. dia. Inshallah. Inshallah. Fernanda? Em termos de mudanças, na verdade, não é muito diferente do que acontece com as meninas também, porque a questão do social, durante o dia a gente vê mesmo uma parada, uma reclusão maior, mas quando começa a chegar a hora do iftar, o pessoal começa a movimentar mais, a sair. Como eu mencionei, meu marido trabalha na área... Não mencionei, meu marido trabalha na área hoteleira, então, assim, ele fala que eles preparam buffets para 500 pessoas, então festas muito grandes, aglomerações, exatamente o que agora não pode, né? E o que está de diferente para esse ano é exatamente isso, que pelo menos em Dubai, o máximo de pessoas que
que pode se juntar para fazer o iftar 10 pessoas. Então, é muito pouco comparado com a calorosidade toda do muçulmano em termos de quantidade de pessoas, porque eu vejo essa época como uma época muito agregadora. Muitas pessoas juntas, eles querem reunir a família inteira, então vai lá 500 pessoas, 100 pessoas, 50 pessoas, amigos, pessoas próximas. Então, na verdade, o que eu vejo nessa época é que acaba que de início de dia é uma coisa mais de reclusão, em que as pessoas ficam mais resguardadas, e mais de final de dia eles começam a se movimentar para se encontrar. Então, aumenta muito o social, mas mais nesse sentido do iftar, de encontrar para quebrar o jejum, então até para a própria oração, mas agora com a história do Covid não está tendo a oração coletiva, então é mais a questão da reunião familiar mesmo. Obrigado, Fernanda. Viviane? Bom, aqui na Arábia, a questão da vida social ela é muito ativa, principalmente na parte noturna, né, depois da quebra do jejum. Esse ano, infelizmente, a vida social aqui é praticamente zero, porque o toque de recolher está começando às 5 horas da tarde e ninguém sai. Não pode, teoricamente, não pode nem visitar o seu vizinho. Então, as famílias estão ficando só entre elas. Mas, normalmente, isso não é assim. Normalmente, a vida social, como eu disse, ela é bem ativa à noite. As pessoas, elas visitam umas às outras. Elas chamam os amigos, cada dia come na casa de um convida outro para comer na casa do outro. E tem bastante restaurante também que faz eventos. O ano passado eu participei de um com 25 amigos. E foi incrível, assim, todo mundo celebra junto, todo mundo espera para quebrar o jejum juntos. E depois tem oração e é muito legal. É uma parte muito importante da vida social da vida das pessoas, durante o Ramadã, na vida das pessoas aqui. Então, muita gente vai para o shopping. Eu mesma faço supermercado meia-noite, que é um dos melhores horários para ir. E tudo fica aberto até mais ou menos esse horário. E durante o dia não acontece nada. Assim, normalmente as pessoas dormem, outras trabalham de casa. Algumas profissões trabalham de dia, mas não muito. Nos últimos anos, o Ramadã tem sido durante o verão aqui e é extremamente quente durante o dia. Agora a gente está ao redor de 42 graus, que não está tão quente, mas tem ano que chega a 48. Então, normalmente as pessoas já não saem durante o dia. Agora, jejuando ou né, dormindo na parte da manhã, não sai mesmo. Então, tudo eles esperam para fazer à noite. Visitas, refeições, supermercado, visitar loja, comprar coisa, tudo é feito na parte da noite mesmo. E as pessoas também, né, como foi dito, aqui também elas são muito generosas, elas fazem muita caridade. Então, muito comum você encontrar na rua, nos semáforos, as pessoas distribuindo algum kit de comida, por exemplo, um suco, uma água e tâmara, ou água, e também tem os kits de distribuição. Ano passado eu participei de um evento que a gente distribuiu comida para as pessoas, para expatriados da Índia e de Bangladesh, que vêm trabalhar em obra aqui. E é muito gratificante isso. E tudo é exacerbado, assim, a parte de caridade. Então, tem muitas instituições que elas juntam comida, alimento, distribuem para as pessoas que têm menos condições. Então, é muito gratificante a gente ver esse tipo de trabalho, assim, todo mundo feliz, todo mundo se ajudando, né? Ninguém com muita discrepância, passando fome nessa época. Então, as pessoas são mais generosas. É muito bonito de ver. Obrigado, Viviane. A última questão tem algum costume de Ramadã que lembra você? Algum costume brasileiro? Tainá? Então, assim, a questão do Ramadã, né, desde a primeira vez que tive contato com pessoas que celebram o Ramadã, sempre achei muito similar a questão da união familiar e deles se encontrarem e comemorarem
todas as noites durante 30 dias, porque até então eu não tinha passado por nada disso, porque nós temos algumas comemorações no Brasil, mas a gente comemora num dia, no outro dia a gente praticamente não vê mais a família, e fica por isso mesmo, e no ano que vem a gente comemora de novo. E é como se a gente comemorasse, tivesse um encontro familiar, como um Natal, como um Dia das Mães, como um Ano Novo, todos os dias durante 30 dias. Né? O que eu acho legal é que a gente é acolhido. Eu sendo brasileira, a Turquia, Istambul, eu digo assim, é um país de várias culturas, né? Então, e todo mundo é acolhido no mês do Ramadã. Não só no mês do Ramadã, aqui na Turquia, eu posso dizer que a Turquia é o país para todos. Né? Eu não vejo discriminação aqui de nada. Eu nunca vi, eu nunca escutei alguém falando, é um país incrível. Então, eu sou muito bem acolhida e me sinto na minha casa, na casa da minha avó, com meus primos, com a minha mãe, com a minha filha, e todo mundo reunido, e a gente falando e falando alto, né? A única diferença que a gente tem aqui é que aqui não tem a questão do álcool na Turquia, né? Apesar de ter pessoas que bebem, mas é muito pouco. E no Ramadã é extremamente proibido, né? Tem muçulmano que bebe, tem muçulmano que não bebe, mas no geral as pessoas aqui não consomem bebida alcoólica, mas a reunião familiar me lembra muito estar em casa, me faz sentir, estou em casa, aqui é meu lugar, está tudo certo. Então, isso me deixa muito feliz e eu quero aproveitar para falar para as pessoas que venham visitar os países que celebram o Ramadã, para que tenha essa oportunidade de ter essa experiência na vida. Porque, às vezes, a gente se encontra aqui e a gente vê que os iftares, às vezes, claro que você vai em lugares que tem iftares com muita comida, muita fartura, mas na maioria dos lugares é um simples, aqui a gente chama de pidê, né? Mas é um simples pãozinho recheado com queijo, tudo, e com chá, né? O chá preto deles aqui, o chá turco, e todo mundo comemora como se fosse o melhor banquete da terra, e todo mundo fica feliz, e a gente fala, e a gente conversa. Eu muito curiosa a respeito de saber de tudo sobre islamismo, sobre o que fazer, e como poder me inserir mais na cultura deles aqui. Então, assim, é muito gratificante, e isso é o que eu acho que mais se assemelha à questão do brasileiro, né? O brasileiro é muita coisa muito assim, de estar junto, de falar, de conversar, e isso é muito parecido com os nossos costumes no Brasil. Obrigado, Mariana. Eu também, aqui no Brasil, me sinto bem em casa. Obrigado para todos vocês. Elaine, desculpa. Então, para mim, são duas coisas, que são, aliás, três, são muito parecidas com o Brasil. Tem muita cor, muita luz, como eu falei. Então, eles põem muitas bandeirinhas. Então, você tem a sensação que você está numa festa junina gigante, com um monte de bandeirinha, de um monte de cor, aqueles negócios de rabiola, sabe, de pipa, não sei como vocês chamam em outros lugares do Brasil, pendurada, parece que é Copa do Mundo, a reunião das famílias, sabe, parece que é um Natal, uma festa de Natal todo dia, quando você se reúne com as famílias, com os amigos, então você tem a sensação que é uma ceia de Natal todo dia, né? E tem as novelas, Egípcio agora é uma novela, e na época do Ramadã, então, tem um monte de novela, aí o povo fica vidrado das novelas. Aí eles vão assistir novela tipo de madrugada, entendeu? É assim. Mas eu queria reforçar o que a Caetano falou, de que venham conhecer os países árabes, qualquer época do ano, mas principalmente, eu digo na época do Ramadã, principalmente porque para desmistificar a imagem de que o povo muçulmano, o povo árabe, porque o povo árabe não é só o povo muçulmano, existem cristãos, existem judeus no meio do mundo árabe, que o povo árabe, que é um povo violento, que é um povo repressor, não é, eu vivo muito bem, eu sou casada, eu vou, eu volto, faço o que eu quero, lógico, dentro dos limites de uma mulher casada, de uma mulher que tem uma família. O povo árabe, ele é acolhedor, no geral, ele é um povo acolhedor, e no Ramadã isso é muito mais acentuado, isso é muito gostoso no Ramadã. Então, quem quiser conhecer, eu faço convite, que qualquer país árabe, infelizmente ainda não fui para a Turquia, mas eu conheço a Arábia Saudita,
eu conheço Dubai, eu conheço o Líbano, então são países maravilhosos, que eu tenho certeza que qualquer um que for na época do Ramadã vai ser muito bem acolhido. Obrigado, Elaine. Agora, De nada. Fernanda. Bom, eu diria que se assemelha muito ao nosso Natal, ao Natal no Brasil. São fartos buffets que as pessoas costumam fazer, em especial no Eid, que é o pós-Ramadã. São buffets riquíssimos e normalmente a gente capricha muito no nosso buffet de Natal. A troca de lembranças, de presente com familiares, com amigos, e além de tudo a questão do social. Então eu diria que parece muito com o que a gente tem do nosso Natal, família, amigos, social, presentear, uma mesa farta, uma mesa bonita, elaborada. Então é isso. Obrigado, Fernanda. Agora, Viviane, por favor. Aqui na Arábia eu também diria que o Ramadã é muito parecido com o Natal no Brasil, no sentido de decoração, né? As luzinhas de Natal, aqui também tem muitas luzinhas pela cidade, pelas casas, a decoração de lamparina, bandeirinhas, como a Elaine disse, e as reuniões de família também, né? Como todos os dias as famílias se reúnem, os amigos, um visita o outro. E a preparação da ceia de Natal, aqui a gente prepara também para a quebra do jejum, com muita fartura, muita comida. E no Natal também tem a coisa de caridade, aqui também é bastante acentuado. E a troca de presentes também, aqui durante o feriado no pós-Ramadã. E as famílias têm o costume de trocar presentes e tal, e é muito parecido com a época de Natal, né? Com o que acontece. Então, né, como a Tainá disse, é praticamente o Natal todos os dias, durante o mês inteiro. Isso deixa a gente muito feliz, né? Os sauditas, né, apesar das pessoas falarem muitas coisas do país, são pessoas extremamente hospitaleiras, eles amam os brasileiros, principalmente por conta do futebol, eles super torcem pelo Brasil, eles amam estar com brasileiros, em eventos com brasileiros, amigos brasileiros. A gente tem sempre um bom relacionamento aqui com eles. E eles estão muito felizes agora que abriu para o turismo, né, desde o ano passado. Então, tem alguns brasileiros, colegas meus, que vieram aqui, fizeram um tour pelo país e ficaram muito felizes e satisfeitos, até surpreendidos, né, pela hospitalidade, pela bondade e generosidade das pessoas em acolher a gente e quebrar o mito, né, de falar que a Arábia Saudita é super perigoso, que mulher não pode sair sozinha, que é apedrejada, e na verdade não tem nada disso, né. A Arábia é um país incrível de viver e durante o Ramadã é super legal, as pessoas que não fazem o jejum são super respeitadas e muitas vezes até convidadas, né, a jantarem na casa de quem pratica o jejum do Ramadã. Obrigado, Viviana. Agora, nossas questões já acabaram. Estamos abertos para questões, perguntas dos espectadores. Se tiver uma pergunta. Agora tem exame, né? Normalmente, por exemplo, quando eu estava na Turquia, eu nunca percebi o exame. Agora que estou sentindo falta. A gente sente falta mesmo, sabia? Eu já não me vejo vivendo em outro lugar fora da Turquia. Eu acho que se eu voltar para o Brasil, eu vou fazer o Ramadã junto com eles. Eu tenho o reloginho das orações no meu celular, porque eu também me preparo meio que para esse horário, dar uma paradinha. A gente se insere na cultura, a gente pega os hábitos, assim, né? Então, o mais importante de você sair do seu país, da sua cultura, é você ir para um outro país e viver um pouco da cultura deles também. É claro que aqui na minha casa eu não sei fazer comida turca, eu já tentei muito, eu tenho que comer comida brasileira aqui, mas quando eu saio eu gosto da comida turca. Então a gente se adapta. Vai conseguir um dia.
Vai conseguir um dia. Não deixe de tentar, tá? Tô treinando. Tá, ok, gente. Acho que não tem uma pergunta. Eu agradeço para todos vocês, para vocês que participaram do nosso programa e também para suas palavras boas, para suas perspectivas. Muito obrigado. Até próximos programas, então. Foi um prazer conhecer vocês. Eu deveria dizer isso. Foi um prazer realmente. Agradeço para todos. Até próximas, tá? Muito bom. Obrigada, até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, até a próxima. Bom Tchau, Eid para tchau. vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.